Oi, professor, tudo bom? Professor, meu app era sobre condições climáticas também, né? Era o Infoclima, né? O intuito era eu consumir duas APIs, né, externas, uma sendo para listar todos os estados brasileiros e a outra sendo para cada estado eu buscar informações em tempo real sobre as condições climáticas, né? Então eu comecei fazendo uma tela de login, né? E eu vou apresentar no web porque trava menos, é mais fluido, então é um pouco melhor do que eu colocar o emulador para estar apresentando, mas ele também roda nos emuladores, né? Inclusive eu testei, fiz a maioria da programação neles, mas é muito lento, então eu optei fazer pela web tanto a apresentação como o desenvolvimento, né? Eu segui todos os padrões do Android, né? Então eu fiz compilar e rodar e gerar APK no Android, né? Eu fiz um login estático até o momento, porque não tem banco de dados, né? E eu entrar com o Google, né? Eu tive um problema com entrar com o Google no meu Fire, na minha Fire, me fugiu o nome da cabeça, né? Na minha Firebase, né? Que por algum motivo eu fui de férias, estava funcionando, quando eu voltei deu algum problema de conexão, está dando erro, então não está entrando pelo Google, alguma coisinha que eu tenho que corrigir lá no meu console do Firebase, né? Mas eu vou conseguir a apresentação por aqui, então, do que eu tenho feito, né? Então eu tenho aqui como teste, como estático login ainda, porque não tem banco, né? Quando eu clico em entrar, ele vai lá na API e busca a lista de estados, né, para mim, do Brasil. Então, se eu for rolando o scroll aqui para baixo, tem um scroll infinito até o último estado, né? Então, se eu vir aqui e selecionar, por exemplo, Rondônia, ele vai exibir o modal para mim agora, com um modal com scroll, com as informações complementares daquele estado, como as informações de localização completa, temperatura, condições climáticas, uma imagem ilustrativa, velocidade do vento, pressão, umidade, a probabilidade de ter nuvens, sensação térmica, visibilidade e índice de UV. Então, para todos que eu clicar, vai trazer informações em tempo real, né? Pará, deixa eu pegar mais para baixo, Rio Grande do Norte, né? Espírito Santo, né? E caso eu também queira pesquisar, eu consigo vir aqui e pesquisar no filtro Paraná, Paraíba. Consigo limpar também, né? Então, para isso eu consumi duas APIs, que eu vou mostrar um pouco aqui no código agora, né? Fiz na minha man a configuração de rotas, né, para começar na tela de login. Quando eu realizo o login, eu jogo para a tela de estado e na tela de estado, na tela de estados eu começo já chamando a minha API, que a minha API que bate na IBGE, né, e busca todos os estados brasileiros, né? Alimento a minha lista, né? Para cada item da lista, quando selecionado, eu bato na minha API de clima-tempo, onde eu passo um nome, a região e o país, né? E ele já monta para mim um objeto do tipo WeatherInfo, né? Que nada mais é um model que eu construí para pegar as informações da API, né, para ficar o objeto na estrutura do que ele retorna. Então aqui dei o alimento objeto para mim e retorno na função, né? Essa função aqui, ela abre o modal, ela passa o conteúdo para o meu modal, né? Que esse modal meu eu criei um componente onde eu passo o objeto preenchido e esse modal ele vai fazer a renderização das informações. Eu optei por fazer um componente à parte porque estava ficando muita coisa na tela, eu já estava me perdendo, então eu acabei optando por fazer um componente à parte, que é a parte do realmente modal que mostra as informações do clima, né? Então a minha estrutura basicamente ficou
a minha main, a minha login, a minha tela de estado, o meu modal, né, e o meu component, que é o modal do componente em si. Eu acredito que seja isso, né? Eu queria ter implementado, além do consumo das duas APIs, o login pelo Google, que estava funcionando e parou, né? E pelo tempo não teria como eu estar demorando mais para arrumar, né? E o login com o Facebook, que eu estava implementando antes de eu sair para a viagem, né? Então eu acredito que seja isso, né? E eu segui muito a estrutura que o professor passou nas aulas, né? Então está muito parecido com o que a gente já viu realmente.